Parte 11. Suprimento espiritual. No mundo metafísico, é prática comum tentar demonstrar suprimento, companheirismo, casa ou transporte. Em uma mensagem mística, como o caminho infinito, no entanto, esta é uma base incorreta para trabalhar, porque uma pessoa trabalha assim, pressupondo que não tem nada. Isso é virtualmente um pecado. É reconhecer-se num sentido de separação de Deus, do bem, da plenitude e do infinito. Nós não vamos para fora da nossa consciência para demonstrar qualquer coisa que seja, porque a infinita consciência divina é a nossa consciência individual e incorpora o infinito. Portanto, não temos nada a fazer para atrair suprimento para nós, mas sim atraí-lo da fonte de provisão dentro de nós. Enquanto estivermos vivendo em um sentido material do mundo, vamos pensar em provisão em termos puramente materiais, que sempre consistem em algo externo a nós por ser adquirido, como dinheiro, casa, automóveis. Mas no mundo real do espírito, a provisão não é externa a nós, nem pode ser adquirida, obtida ou procurada, porque no reino espiritual, provisão é o que eu sou. Eu sou o pão, eu sou a carne, eu sou a água. Sem pensar em ninguém ou qualquer coisa do reino externo, nós voltamos-nos para dentro e comungamos com o nosso ser interior e permanecemos na percepção de uma plenitude inerente ao nosso ser. Quando entendemos isso, podemos olhar para todos e ver como cada um é totalmente independente do outro, por causa do princípio da autocompletude. A vida única cuida de nós e atrai para nós tudo o que é necessário para a nossa realização. Essa autocompletude que somos e que nos fornece tão abundantemente não é realmente para nós. Ela derrama-se de dentro e através de nós, como frutos a serem compartilhados. Antes de podermos começar a compartilhar, no entanto, devemos sair do sentido material da vida, que só pensa em obter. Nós não temos que adquirir, lutar ou nos esforçar. Nós só temos que nos silenciar na percepção da autocompletude e autossuficiência. A natureza universal do suprimento. Eu e meu Pai somos um. João 10, versículo 30. Em minha realização deste relacionamento, deixo o infinito invisível atrair para mim os céus, as nuvens, o ar, a terra e de todas as partes do universo, de todos os 6 continentes e muitas ilhas, tudo o que é necessário para o meu desenvolvimento particular. Mas isso não é meramente a sua provisão, ou a minha provisão, porque isso também é a limitação. Apenas inserir a palavra seu ou meu já traz limitação. A palavra meu é usada nos estágios iniciais, mas, mais tarde, à medida em que a consciência se expande, percebe que, por causa da natureza universal da verdade, a autocompletude é a verdade sobre todos os homens. Ao falar do sol ou da lua, jamais diríamos o meu sol ou a minha lua, ou o seu sol ou a sua lua. Nós falamos do sol como luz e calor universais, tanto para o santo quanto para o pecador, o branco e o negro, o oriental e o ocidental, o judeu e o gentio. Em última análise, começamos a olhar para esse assunto do suprimento sob a mesma luz e nunca nos referimos como meu ou seu suprimento. Porque quando penso em provisão como coisa pessoal, estou finitizando tanto que o transforma em um conceito material, em vez da verdade. Se eu quiser falar com sinceridade sobre a provisão,
Devo liberar todo e qualquer senso pessoal de propriedade. Devo perder todo o senso de limitação, ao não reivindicar qualquer coisa como minha. A terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Salmos 24, versículo 1. Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que eu tenho é teu. Lucas 15, versículo 31. Eu não devo ser tão egoísta a ponto de pensar nisso como algo sendo interessado a Joel sozinho. Eu devo entender que é interessada a todos os filhos de Deus. Se eu personalizá-lo, de qualquer forma que seja, e acreditar que Deus está falando só para mim, o que eu fiz por você? E se eu afastar um de vocês, até mesmo o maior pecador, eu afastei a mim mesmo, pois há apenas um infinito ser divino, e esse eu é autossuficiente, automantido e autossustentado. O sentido material do suprimento personaliza o suprimento. Quando você pensa em seu ou meu suprimento, ele é sempre limitado. Mas quando você pensa em toda a provisão como a do Pai, então ela é infinita. Por que então tantas pessoas são limitadas? Existe apenas uma resposta. O mundo mantém um senso material de suprimento, e enquanto isso acontecer, haverá limitação. Na realidade, não existe uma coisa como necessidade ou mesmo abundância. Há apenas a experiência individual de abundância ou falta de cada pessoa. Abrindo as portas do suprimento. O suprimento é espiritual, portanto, a provisão é infinita. Se você se abrisse para aceitar a graça de Deus, todo o fornecimento necessário seria oferecido a você. Mesmo aqueles que não foram ensinados sobre a vida espiritual, podem experimentar alguma abundância se abrirem sua consciência para alguma medida de amor humano, saindo da casca do ego em que vivem, por dar, compartilhar, servir e um pouco mais de simpatia. Nunca duvide que aqueles que não estão recebendo o suprimento estão, de alguma forma, impedindo-o por si mesmos. O que eles fazem difere entre cada pessoa. Há algumas pessoas que falam sobre seu orgulho, o que é um total absurdo. Outros nunca conheceram o sentimento real de gratidão, de amar, dar ou compartilhar. Eu não me refiro a dar aos seus filhos ou à sua família. Quero dizer dar e compartilhar impessoalmente. Eles fecham o fornecimento, porque enquanto podem estar certos da porta para fora, não podem entrar pela porta de ninguém, exceto quando abrem a sua consciência. De um jeito ou de outro, aqueles que sentem a privação, sentem essa falta porque eles se fecharam. Fecharam a porta para a abundância infinita. Isso nunca é feito premeditadamente. Sempre é feito por ignorância. Chegaram à minha atenção muitas experiências de pessoas que perceberam que estavam excluindo o suprimento por não dar ou compartilhar. E quando então decidem dar o dízimo, mudam assim toda a natureza de sua demonstração, mesmo sem estarem no mais alto nível de realização espiritual, mas apenas no nível de ajudar ou compartilhar com o próximo. Não há apenas um caminho para se experimentar a abundância. Há provisão em todos os níveis de consciência, mas a mais elevada demonstração é a demonstração da consciência da presença de Deus. É isso que satisfaz todas as suas necessidades. No nível místico da consciência, nunca se deve permitir ao pensamento insistir na ideia do suprimento como se fosse algo para ser alcançado, ganho ou mesmo merecido. O abastecimento é a realização do eu no meio de nós, que veio para que tivéssemos vida, mas vida plenamente. Você então começa a ver diferença entre esses dois mundos, o mundo exterior, no qual parece que estamos vivendo as coisas que estão fora,
e o mundo interior, em que percebemos que, mesmo aquelas coisas que parecem vir a nós de fora, estão realmente sendo atraídas para nós pelo Espírito que está dentro de nós. Nós permanecemos na verdade de que nossa vida invisível é que extrai do mundo exterior tudo o que é necessário para a nossa experiência individual, liberando o amor impessoal. Seja qual for a área da sua vida que consideremos, nunca devemos nos esquecer do grande princípio da impersonalização. Todos os problemas em que nos envolvemos não foram por personalizar Deus ou personalizar o erro. Agora devemos dar outro passo e impersonalizar o sofrimento, para que não haja tal coisa como o meu sofrimento ou o seu. O que há é a automanutenção do próprio ser, autocompletude e autorrealização do próprio ser. É na consciência de nossa relação de unidade com Deus que são encontradas a plenitude e a totalidade. Nesta unidade com o Pai está a minha plenitude e integridade, mas não a minha separada da sua. Você tem a mesma plenitude, a mesma integridade e a mesma perfeição. Você precisa apenas despertar para isso. E nós acordamos para essa realização no mesmo grau em que podemos impersonalizar Deus, o erro, o sofrimento e impersonalizar o amor. A única maneira em que podemos impersonalizar o amor e expressar o amor divino é por saber que não temos o poder de dar ou reter. Podemos simplesmente ser os instrumentos através dos quais ele acontece. Apesar de tudo o que sabemos, no entanto, humanamente seremos tentados a amar ou reter o amor em uma base pessoal, para dar mais aqui e menos lá. Tudo isso é uma barreira para a demonstração de harmonia real em nossas vidas. Cada um de nós tem que ter um período durante um dia em que nos deixamos nos tornar a transparência para que o Espírito abençoe nossa casa, negócios, nossa nação, mas sem sentido pessoal dessas coisas. Humanamente, podemos ter uma maior afeição por um do que pelo outro, e isso é assim porque os outros são responsáveis por isso. Na verdade, eu possivelmente não poderia dar mais afeto humano para aqueles que não estão dando ou compartilhando, e porque eles não o estão solicitando. Aqueles que clamam por afeição no maior grau recebem a maior medida disso. Isso eu admito, é verdade do ponto de vista humano. Mas isso não me impede de, pelo menos uma vez por dia, entrar no meu interior em quietude e perceber que eu não estou dando e nem retendo amor a ninguém. Eu sou agora a transparência através da qual a graça de Deus abraça todas as pessoas em todos os lugares. Então, a receptividade deles lhes trará uma vida mais plena. Ou então, a falta de receptividade deles os fará dissipar o bem. Eu sou responsável apenas por deixar a luz brilhar. Eu não sou responsável por fazer com que alguém abra a porta para recebê-la. Essa função é sua. Nosso maior presente para este mundo não é o nosso serviço pessoal para a nossa família. Nosso maior valor é a medida que podemos ficar em silêncio para sermos uma transparência tão clara que o amor de Deus possa fluir em nossa casa, trabalho e nação. Isso é amor impessoal. E esse amor impessoal que atende às necessidades tanto individuais quanto coletivas. Em alguns níveis da vida humana, uma pessoa deveria ser humanamente muito amorosa, caridosa e benevolente, porque esse é o seu único acesso à paz e à harmonia. Como ela dá, ela também deve receber. Como ela semeia, então ela colhe. Mas não no nível espiritual. Nesse nível, a mais alta experiência espiritual é o amor divino. E isso não é um amor que você ou eu podemos dar ou reter. Isso é algo que flui através de nós e opera por si mesmo no nível humano. A provisão é infinita,
mas deve haver receptividade. Todos dirão: "Oh, eu vou receber todo o suprimento que você vai me dar." Mas não funciona dessa maneira. Nós podemos ter todo o suprimento que vamos dar, mas a barreira é a falta de vontade de dar. E é aí que está a falta ou a limitação. São as pessoas famintas do mundo culpadas por sua falta de comida? Não. Ninguém mais culpado do que nós quando éramos ignorantes desta verdade. Ou do que nós somos culpados porque não desfrutamos de maior harmonia. Aqueles que estão passando necessidade estão excluindo o suprimento por causa de sua ignorância. Alguns permitiram que sua natureza se tornasse desamorosa, e onde não há amor, não há abundância. Eles tornaram-se estéreis, separados da fraternidade dos homens. Eles desenvolveram uma consciência de obter em vez de dar, mesmo que seja conseguir algo para nada. Essa ignorância, no entanto, não é culpa deles. Eles estão apenas hipnotizados, e esse hipnotismo continuará até que haja um despertar dentro deles que os impulsione para algo maior que o sentido material, rompendo essa hipnose universal. Faça uma prática de uma vez por dia, se sentar em silêncio, sem dar amor humano a quem quer que seja, mas por outro lado, sem ter emoções negativas, sem ódio, inveja, malícia, vingança ou indiferença. Nada disso e nem desejo de amar alguém. Sente-se em silêncio por um momento e deixe o Espírito de Deus, o amor divino, fluir através de sua consciência para o seu lar, para a sua família, para os vizinhos, para a cidade, o estado, a comunidade, a nação e finalmente o mundo. Tua graça é a suficiência deste mundo. Que a tua graça esteja no mundo e seja realizada na consciência de todos os seres humanos. Que a tua graça se estabeleça assim na terra como no céu. E então fique em silêncio por alguns momentos, enquanto o Espírito flui. Você não deu amor, você não reteve nenhum amor, você não foi desamoroso, você apenas fica em silêncio e deixa a pequena e silenciosa voz ser ouvida por toda a consciência da humanidade. Olá pessoal, aqui é Daniela e chegamos ao final da parte 11 do livro Vivendo entre Dois Mundos de Joel Goldsmith. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu comentário, o seu curtir, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Até breve e tchau!